20 mil pessoas. Este foi o número aproximado de vidas perdidas no ano de 2011, quando um tsunami de 15 metros de altura avançou sobre a costa do Japão. Centenas de milhares de residências foram varridas pela força da água, gerando um estado de choque que se propagou por todo o planeta diante da magnitude da destruição. Por que investir recursos tão vastos em uma barreira física de proporções monumentais? À primeira vista, a escala do desastre parecia insuperável, mas na prática, essa perda humana e material devastadora impôs ao país a necessidade imediata de erguer uma defesa sem precedentes contra a força do oceano. O governo japonês iniciou a construção de uma muralha de proteção contra tsunamis que se estende por 400 quilômetros ao longo de toda a linha costeira oriental. Mas isso é apenas o começo. Para que as estruturas atinjam a marca de 15 metros de altura, foi necessária a mobilização coordenada de dezenas de milhares de engenheiros especializados e maquinários de nível global. Pode-se notar como o equipamento de grande porte opera com precisão milimétrica, assentando blocos e despejando concreto em camadas perfeitamente niveladas. O processo está apenas ganhando velocidade. Erguer barreiras capazes de absorver o impacto de milhões de toneladas de água exige processos de construção calibrados de forma rigorosa para suportar pressões hidrodinâmicas extremas. Aparentemente não é complexo imaginar uma barreira de concreto, mas na prática, a engenharia envolvida deve garantir que a estrutura não falhe sob a tensão de um impacto maciço e súbito. Tudo só se complica. Engenheiros monitoram cada seção do muro para assegurar que a fundação e a densidade do material resistam ao desgaste contínuo do ambiente salino e à força bruta de futuras ondas gigantescas. Vê-se como a enorme parede de concreto se consolida como uma cicatriz protetora ao longo do horizonte marítimo. A dúvida sobre a eficácia absoluta dessa grande muralha de concreto para proteger o Japão de futuros tsunamis permanece como um ponto central de análise técnica e geológica. O metal e o concreto agora formam uma linha de defesa estática contra a dinâmica imprevisível da natureza. O material segue adiante pela cadeia. 4 placas tectônicas massivas convergem em uma junção crítica sob a costa nordeste do Japão. Porque essa localização geográfica específica gera um estado de alerta constante que perdura por décadas. O Japão está posicionado exatamente sobre uma zona de colisão, onde a crosta terrestre executa movimentos de atrito e deslizamento ininterruptos, resultando em mais de 500 terremotos registrados anualmente. Mas isso é apenas o começo. Quando essas placas geológicas sofrem um deslocamento súbito abaixo do assoalho oceânico, o leito marinho inteiro pode elevar-se ou afundar em questão de poucos segundos. À primeira vista, o fenômeno parece distante, mas na prática, essa deformação abrupta impulsiona paredes gigantescas de água para a superfície. Pode-se notar como essas ondas de tsunami, com dezenas de metros de altura, aceleram em direção à orla, com a força bruta de milhões de toneladas de massa hídrica em movimento. O processo está apenas ganhando velocidade. No passado, as pequenas cidades costeiras mantinham uma rotina de monitoramento baseada em avisos de alerta vermelho emitidos por alto-falantes espalhados pelo território. Os moradores reagiam instintivamente, correndo para terrenos elevados assim que o solo iniciava a vibração característica dos tremores de terra. Tudo só se complica com a escala dos eventos extremos. 11 de março de 2011 tornou-se a prova técnica mais devastadora desse perigo geológico iminente. Um terremoto de magnitude 9.0 rompeu mais de 300 milhas de uma fronteira de placa tectônica sob o Oceano Pacífico. Vê-se como esse evento gerou um tsunami de quase 50 pés de altura, excedendo drasticamente qualquer defesa que o Japão tivesse projetado até aquele momento histórico. Depois fica mais complexo. Essa onda massiva varreu mais de 20 mil vidas e nivelou ao solo 120 mil residências em poucos instantes de impacto. O desastre desencadeou adicionalmente uma crise de grandes proporções na usina nuclear de Fukushima, evidenciando falhas sistêmicas de proteção.
As antigas muralhas marítimas, dimensionadas apenas para suportar ondas de até 26 pés, foram completamente sobrepujadas pelo volume de água. Transição para o próximo nível. O Japão compreendeu rapidamente que o sismo representava apenas o prelúdio, enquanto o tsunami atuava como o verdadeiro agente de destruição total. Por essa razão, o país executou a construção de quase 250 milhas de novas muralhas de defesa contra tsunamis. Cada estrutura possui entre 45 e 50 pés de altura, com fundações técnicas que mergulham 80 pés de profundidade no subsolo. O equipamento gradualmente forma uma grande muralha de concreto projetada para garantir minutos preciosos de evacuação antes da chegada da massa de água. E isso ainda não é o limite. Mais de 12 bilhões de dólares foram investidos não apenas na construção física das barreiras, mas também na modernização dos sistemas de alertas de emergência e na reestruturação das rotas de fuga. A estratégia estabeleceu um protocolo de segurança rigoroso para mitigar os efeitos de futuros fenômenos naturais dessa magnitude. Os investimentos garantem que a infraestrutura suporte pressões hidrostáticas extremas durante os minutos críticos de um impacto. O metal e o concreto agora reforçam a linha costeira contra as forças tectônicas que permanecem ativas abaixo do nível do mar. Tsunamis podem retornar devido à natureza cíclica da região, mas a engenharia moderna trabalha para impedir a repetição dos danos observados em 2011. O material e os sistemas de defesa seguem prontos para a função de contenção, mantendo o monitoramento constante de cada movimento da crosta. Assim, o processo de proteção conclui esta fase de implementação técnica e vigilância. Pesquisa laboratorial. Este é o marco zero absoluto para a construção da colossal muralha japonesa contra tsunamis. Por que os engenheiros dedicam meses a testes em tanques reduzidos antes de mover uma única pedra no litoral? Aparentemente não é complexo projetar uma barreira de concreto, mas na prática, a dinâmica dos fluidos em eventos extremos desafia qualquer cálculo puramente teórico. Os modelos em escala permitem observar como a energia cinética da água interage com superfícies sólidas sob condições controladas. Engenheiros coletaram meticulosamente cada dado de telemetria e rastro de destruição deixado pelo tsunami de 2011. Com essas informações, recriaram as ondas em tanques artificiais de alta precisão, utilizando modelos reduzidos para monitorar o exato momento em que a água atinge e ultrapassa o topo da estrutura. Pode-se notar como a câmera desliza ao longo da superfície do tanque, enquanto os sensores registram a pressão exercida por centímetro quadrado. Mas isso é apenas o começo. Após a realização de incontáveis testes hidrodinâmicos, a equipe técnica ajustou repetidamente a altura, a espessura e a inclinação da face externa da muralha. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento gradualmente define novas especificações para fundações mais profundas, uma medida vital para impedir que o empuxo colossal das ondas tombem a estrutura quando o volume de água ultrapassa o limite superior. À primeira vista, a inclinação parece um detalhe estético, mas na prática, cada grau de curvatura é calculado para dissipar a energia do impacto. Somente quando os modelos reduzidos demonstraram o desempenho máximo possível é que o design final foi devidamente selado pelos projetistas. Tudo só se complica com a escala real do projeto de engenharia civil. Vê-se como as especificações exigem uma parede com altura entre 14 e 15 metros, sustentada por fundações cravadas entre 20 e 25 metros de profundidade no solo costeiro. Uma base trapezoidal larga garante a estabilidade necessária contra o deslocamento lateral provocado pela massa hídrica. O núcleo de aço reforçado é dimensionado para conferir uma resistência estrutural capaz de suportar um tsunami de proporções extremas sem sofrer colapso catastrófico. O material segue adiante pela cadeia de planejamento para a execução física no terreno. 400 quilômetros de extensão definem a escala monumental da barreira costeira projetada para proteger o nordeste do Japão. Porque a localização exata de cada segmento dessa muralha massiva
foi determinada com tamanha precisão geográfica? A resposta reside na necessidade de isolar a região de Tohoku, que recebeu o impacto total do tsunami de 2011, abrangendo continuamente as províncias de Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima. Esta linha de defesa unificada representa a maior estrutura de proteção litorânea já registrada na história japonesa. Células de trabalho iniciaram a limpeza do terreno assim que a rota definitiva foi estabelecida por engenheiros e topógrafos. O equipamento gradualmente removeu carcaças de residências antigas, infraestruturas danificadas pela água, linhas de transmissão de energia e tubulações rompidas. Simultaneamente, operários estabeleceram estradas de acesso, pátios de materiais, plataformas para guindastes e estações de mistura de concreto. Mas isso é apenas o começo, pois sistemas de drenagem temporários foram instalados para garantir que o fluxo de construção não sofresse interrupções durante os períodos de chuvas intensas. Grande parte do litoral de Tohoku é composta por solo arenoso de baixa resistência mecânica, o que exigiu perfurações de sondagem detalhadas. Engenheiros reforçaram o terreno com a instalação de estacas profundas de aço ou concreto, adicionando camadas de pedra britada e areia compactada para estabilizar a superfície. Pode-se notar como o solo é transformado em uma base rígida, capaz de suportar paredes com dezenas de metros de altura sem apresentar recalques ou rachaduras. Depois fica mais complexo, exigindo que escavadeiras abram valas de fundação que atingem profundidades superiores a 20 metros em determinados setores. Canteiros de obras próximos à linha da maré exigiram a montagem de ensecadeiras ou paredes de retenção temporárias para barrar a entrada da água do mar. Após a limpeza das valas, uma camada de base de concreto foi vertida, recebendo gaiolas densas de reforço de aço e blocos de fundação alargados. À primeira vista, a largura da base parece excessiva, mas na prática, essa geometria de pé pesado impede que a muralha seja tombada pela pressão hidrodinâmica de ondas massivas. Vê-se como o metal se deita em tramas complexas antes do preenchimento final com concreto de alta densidade. Trabalhadores montam gaiolas de vergalhões verticais acima da fundação, seguindo rigorosamente os designs otimizados em testes de laboratório. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que as formas são posicionadas e o concreto é bombeado para dentro dos moldes, seção por seção. Cada bloco individual, com comprimento de várias dezenas de metros, passa por cura e inspeção técnica rigorosa antes de ser conectado ao segmento adjacente. O resultado é uma barreira contínua, onde a câmera desliza ao longo de quilômetros de estrutura sólida e homogênea. Pode-se notar como o lado voltado para o oceano recebe unidades de concreto especializadas, como tetrápodes e blocos delos, para a dissipação de energia cinética. Essas estruturas são empilhadas em múltiplas camadas ao redor da base para quebrar a força da onda antes que ela atinja a face principal da muralha. O equipamento gradualmente posiciona superfícies inclinadas, degraus ou bordas de redução de respingos para conter a subida vertical das águas. Tudo só se complica no lado terrestre, onde solo e rocha britada são nivelados junto a canais de drenagem que impedem o acúmulo de água pluvial atrás da defesa. Trechos específicos do projeto incorporam passarelas ou estradas de inspeção no topo, integrando o paredão à malha viária local em cidades selecionadas. Grades de proteção, escadas de segurança e sinalização técnica foram instaladas para permitir o acesso público controlado. Convém ressaltar que estes procedimentos descrevem o princípio geral de construção para todo o perímetro de 400 quilômetros. Pequenos ajustes foram aplicados em cada área, dependendo da profundidade costeira, das condições geológicas do solo e das particularidades do terreno local. Variações mínimas na execução não alteraram a estrutura fundamental ou o design central da barreira contra tsunamis. Em seções que demandavam maior resistência ao impacto, camadas de blocos de concreto pré-moldados foram fixadas na superfície externa como uma armadura adicional. Painéis intertravados são erguidos por guindastes e organizados em um padrão uniforme para mitigar a erosão causada pela ação constante das ondas.
Uma vez fixadas, essas placas criam uma blindagem que permite à muralha suportar o fustigamento contínuo do Oceano Pacífico por décadas. Cidades portuárias movimentadas como Iwaki exigiram o desenvolvimento de pontos de entrada especializados para não interromper o tráfego de embarcações. O primeiro modelo consiste em uma comporta de topo, onde um painel de aço maciço permanece suspenso entre duas torres de concreto operadas por motores hidráulicos. Quando o alerta de tsunami é emitido, o painel desce verticalmente a partir do topo, selando a entrada do porto como uma parede intransponível. Esta etapa não termina aqui, pois outros portos utilizam sistemas de comportas ascendentes instaladas diretamente no leito marinho. Portões de fundo permanecem deitados horizontalmente no assoalho oceânico para permitir a passagem livre de navios durante operações normais. Na aproximação de uma onda gigante, o sistema hidráulico eleva a estrutura a partir de baixo, travando-a nas paredes laterais para formar uma barreira estanque. Este design é aplicado em locais sem espaço aéreo para torres, garantindo que o tráfego marinho opere 24 horas por dia sem obstruções. Por permanecer submerso, o portão é fabricado com aço de alta resistência à corrosão e dobradiças seladas para resistir à pressão hidrostática e à abrasão da areia. O fluxo de construção conclui esta fase, consolidando a segurança da costa nordeste japonesa. 400 quilômetros. Essa é a extensão total da barreira de contenção que agora protege a costa de Tohoku, consolidando-se como o maior sistema de defesa costeira contínua já edificado em território japonês. Por que um investimento de tal magnitude foi direcionado para uma única estrutura linear ao longo do oceano? À primeira vista, o projeto parece uma obra de engenharia civil convencional, mas na prática, ele representa a aplicação máxima de geotecnia para enfrentar as pressões hidrodinâmicas mais extremas do planeta, onde a resposta reside na dissipação de energia cinética antes que ela atinja os centros urbanos. O custo total da obra ultrapassou a marca de 12 bilhões de dólares, demandando a mobilização coordenada de mais de 30 mil engenheiros, operários qualificados e especialistas em mecânica de solos. Milhares de máquinas pesadas operaram em regime ininterrupto por um período que variou entre 5 e 7 anos para concluir a infraestrutura. Pode-se notar como o equipamento gradualmente moldou a paisagem, enquanto centenas de seções da muralha eram erguidas de forma simultânea em diferentes frentes de trabalho. Mas isso é apenas o começo. Cada segmento individual exigiu tratamentos de fundação específicos, estruturas de concreto armado e reforços estruturais que variam conforme as características geológicas do terreno local. Vê-se como as lâminas das escavadeiras e os batedores de estacas prepararam o substrato para suportar toneladas de pressão por metro quadrado. O processo está apenas ganhando velocidade. Simulações técnicas avançadas indicam que, uma vez operacional, o sistema é capaz de reduzir as forças de impacto de um tsunami em 30 a 50%. Esses parâmetros garantem minutos adicionais cruciais para a evacuação das populações costeiras, tempo suficiente para preservar a integridade de dezenas de milhares de pessoas em eventos classificados como nível 1. Estradas litorâneas, portos de pesca e zonas residenciais que foram anteriormente desintegradas agora contam com uma proteção técnica superior. A poeira assenta lentamente sobre as novas vias pavimentadas atrás dos muros, onde o risco de danos catastróficos por ondas gigantes foi mitigado de forma sistemática através de cálculos de engenharia de alta precisão. A barreira de 400 quilômetros é tecnicamente definida como a linha final de defesa do Japão, proporcionando maior previsibilidade diante de ameaças naturais devastadoras. Embora o sistema não possua capacidade para neutralizar todos os tipos e magnitudes de tsunamis existentes, ele estabelece um novo padrão de segurança passiva. Transição para o próximo nível. A eficácia desta muralha de concreto e aço reside na sua capacidade de atuar como um anteparo físico resiliente que absorve o choque inicial da massa de água. O material atinge a prontidão para a função, integrando-se permanentemente à geografia da costa.
73 mil toneladas é o peso colossal de cada segmento de concreto armado que compõe as passagens subaquáticas no Japão. Por que os engenheiros optam por construir túneis sob o leito oceânico em vez de erguer pontes monumentais? Aparentemente não é complexo imaginar uma conexão de superfície, mas na prática, a profundidade das baías e a intensidade das correntes tornam os túneis a única solução viável para garantir o fluxo ininterrupto de mercadorias. O Japão lidera esta fronteira tecnológica, transformando áreas isoladas em eixos econômicos vitais através de uma engenharia que desafia pressões hidrostáticas extremas. A mobilidade entre as ilhas japonesas não depende mais das variações climáticas que paralisam balsas e pontes. O processo está apenas ganhando velocidade. Estruturas submarinas conectam regiões costeiras com uma precisão que permite o transporte seguro de milhares de pessoas diariamente. Pode-se notar como o equipamento de monitoramento de tráfego opera silenciosamente, garantindo que o tempo de viagem seja reduzido drasticamente. Estas artérias subterrâneas sustentam a competitividade das cidades portuárias, eliminando gargalos logísticos em terrenos geológicos que mudam a cada metro escavado. 100% de precisão é o requisito mínimo para o início da primeira fase, que envolve levantamentos geográficos exaustivos. Por que os geólogos analisam cada estrato de rocha com tamanha minúcia? Uma análise superficial parece simples, mas sem o estudo da topografia subaquática e da estabilidade do solo, riscos latentes poderiam comprometer toda a integridade estrutural durante a fase de escavação. Engenheiros coletam amostras de sedimentos e mapeiam falhas geológicas para determinar onde o túnel terá suporte firme sob o peso do oceano. Vê-se como as equipes de planejamento priorizam a preservação dos ecossistemas marinhos simultaneamente aos cálculos técnicos. A câmera desliza ao longo do leito, onde medidas de mitigação de ruído são aplicadas para não perturbar as espécies locais. Em muitos casos, estruturas de recifes artificiais são instaladas para compensar a presença do túnel, criando novos habitats para a vida subaquática. Tudo só se complica com o início da fase de construção propriamente dita. O método de tubos imersos é a técnica predominante para vencer essas distâncias. 217 metros de comprimento definem cada elemento padrão fabricado em solo seco antes de ser lançado ao mar. À primeira vista, a pré-fabricação parece um processo industrial rotineiro, mas na prática, qualquer milímetro de desvio impede o selamento hermético posterior. Cada segmento abriga câmaras específicas, sendo 2 destinadas ao tráfego de rodovias e uma para linhas ferroviárias de alta velocidade. Existe ainda um corredor de serviço isolado, projetado exclusivamente para inspeções e manutenções futuras. Pode-se notar como pontões flutuantes e guindastes de alta capacidade transportam essas massas de concreto até o local exato do afundamento. O equipamento gradualmente abaixa os segmentos em trincheiras pré-dragadas no fundo do mar. A montagem ocorre de forma sequencial, conectando as peças para formar uma estrutura contínua e linear. Mas isso é apenas o começo. A fase mais crítica reside na vedação das juntas, onde a infiltração de água salgada representaria uma falha catastrófica no projeto. Juntas de borracha de alta densidade são inseridas entre as seções para garantir a estanqueidade total sob a pressão da coluna d'água. Camadas espessas de areia e cascalho são depositadas sobre a estrutura para neutralizar a flutuação causada pelo empuxo. Somente após a estabilização completa e o travamento das conexões é que as anteparas temporárias são removidas, criando um túnel unificado. Esta técnica exige um leito marinho estável, pois correntes turbulentas tornariam a ancoragem dos segmentos impossível. 60 km por hora é a velocidade estável mantida pelos condutores dentro destas estruturas de 2 níveis. Por que projetar túneis com planos sobrepostos? A resposta reside na otimização do espaço físico, dobrando a capacidade de tráfego sem expandir a pegada ambiental no solo oceânico. Saídas de emergência são posicionadas rigorosamente a cada 200 metros. Antes da abertura, engenheiros realizam testes de resistência ao fogo
ventilação e integridade de pressão para assegurar a conformidade total. Nesta etapa, não termina o ciclo de vida da obra, pois a manutenção determina a longevidade real da infraestrutura. Equipes técnicas especializadas verificam as membranas de impermeabilização e o revestimento de concreto em intervalos regulares. Centenas de sensores eletrônicos monitoram vibrações e variações térmicas em tempo real, enviando dados para centros de controle centralizados. Vê-se como veículos equipados com jatos de alta pressão removem sedimentos das superfícies internas, mantendo o sistema de drenagem livre de obstruções. O material resiste à agressividade do ambiente salino através de rotinas manuais rigorosas e tecnologia de ponta. Transição para o próximo nível. A durabilidade destas passagens é um testemunho da resiliência técnica japonesa frente aos desafios naturais. O fluxo de veículos e cargas segue de forma constante através das profundezas, enquanto a estrutura permanece estável e segura. O caminho sob as ondas conclui esta fase, consolidando o domínio humano sobre o ambiente marítimo. 40 metros de profundidade é apenas uma medida inicial para as fundações das estruturas oceânicas que protegem a costa japonesa. Por que o Japão investe bilhões em barreiras de concreto e aço tão colossais? À primeira vista, a construção de paredões maciços contra tsunamis parece um esforço de engenharia puramente defensivo. Mas na prática, essas megaestruturas operam como sistemas integrados de dissipação de energia hidrodinâmica, projetados para fragmentar a força das ondas antes que elas atinjam os centros urbanos. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o equipamento gradualmente posiciona blocos de tetrópodes, pesando dezenas de toneladas cada um, criando uma barreira porosa que absorve o impacto da água. A câmera desliza ao longo da extensão dessas muralhas, revelando como o aço e o concreto se fundem em uma linha contínua de resistência que se estende por quilômetros de litoral. Depois fica mais complexo. Escavações submarinas para a construção de túneis profundos exigem o uso de máquinas perfuratrizes blindadas, capazes de suportar pressões atmosféricas extremas enquanto avançam sob o leito oceânico. As lâminas das tuneladoras giram sem parar, removendo sedimentos e rochas com precisão milimétrica para garantir que a estrutura permaneça estanque e segura. Vê-se como os segmentos de anéis de concreto são instalados por manipuladores hidráulicos, formando o revestimento interno que protege os sistemas de transporte contra a infiltração de água salgada. O equipamento gradualmente avança por entre as camadas geológicas mais densas. Tudo só se complica. Engenheiros monitoram constantemente a integridade estrutural através de sensores de fibra óptica, que detectam qualquer variação de milímetros na deformação dos materiais. A resiliência de uma nação se manifesta na execução técnica desses projetos, que desafiam as forças da natureza de forma implacável. Mas isso é apenas o começo. Cada megaprojeto concluído representa o acúmulo de décadas de dados sísmicos e oceânicos, transformados em infraestrutura física durável. O metal se deita em camada uniforme nas juntas de expansão, permitindo que as pontes e túneis oscilem sem se romperem durante eventos tectônicos de grande magnitude. Transição para o próximo nível. A análise de estruturas colossais em escala global revela padrões de construção que transcendem as fronteiras geográficas tradicionais. O levantamento técnico de megaconstruções ao redor do globo expõe a complexidade envolvida no desenvolvimento de soluções para desafios ambientais severos. Pedaços gigantescos de aço são içados por guindastes de alta capacidade, enquanto os sistemas automatizados de controle garantem que cada componente seja encaixado com tolerâncias mínimas. Nesta etapa, não termina. A exploração de grandes obras de engenharia continua a revelar métodos construtivos que definem a modernidade industrial e a segurança das populações costeiras. O material segue adiante pela cadeia de desenvolvimento técnico contínuo,